Ô, Valu, vamos lá no clichê do futebol, né? Que o jogo é decidido nos detalhes, só que esses detalhes foram grosseiros demais. 2 pontos pra mim que custaram muito a vitória do Cruzeiro aqui. Primeira questão que todo mundo ali é testemunha, né? Eu falei, na hora que o jogador do Inter foi expulso, 35 minutos do primeiro tempo, tira um volante e vai pra cima. Tava o mesmo novela do jogo contra o Vitória. Novamente o Cruzeiro faz a pressão, mas faltou tempo. Então, solta esse time, mesmo porque o Cruzeiro já tinha 3 volantes. Um dele é o Japa, que fez uma boa partida, mas estava amarelado. Não existe necessidade de jogar com 3 volantes com um jogador a mais. Isso é a primeira questão, que é simples. Inclusive no jogo contra o Vitória, o Seabra concordou com isso. Só que ele falou que o time estava muito bagunçado, ele esperou o intervalo para acertar. Dessa vez não tinha bagunça, no 11 contra 11, o Cruzeiro também foi superior ao Inter. Só que a partir desse momento mudou a dinâmica. 11 contra 11, o Inter era um time arrojado. Ele atacava o Cruzeiro principalmente pelo lado direito, ou seja, tinha espaço e tinha campo para jogar. Após esse momento, Roger Machado por si só, ele já é tranqueiro. Jogando fora de casa com um jogador a menos no primeiro tempo, imagina o que ia virar o jogo. Dito e feito, o time do Inter jogou totalmente atrás da linha da bola. Então o Cruzeiro teve que ter, entre aspas, uma paciência de jogar pelas laterais. Aí nesse ponto as substituições foram ok, só foi tarde, né? E depois o Cruzeiro teve a bola do jogo. Aí é o segundo erro grave decisivo. Esse jogo, Valu, nós abordamos muito bem no pré-jogo. A dificuldade e a importância que é, o tanto que esse jogo estava valendo por ser dentro de casa, os tanto de ponto que o Cruzeiro já desperdiçou nas últimas rodadas. Era um jogo chave, não só do dia de hoje, mas da temporada. Cruzeiro não pode distanciar da turma de cima. Então, Caio Jorge na batida. Ô Caio Jorge, você é garoto, tem muito para evoluir, para melhorar, tá chegando agora. Sei que tá ansioso querendo mostrar serviço, sua família é cruzeirense, isso aí deve estar pesando, mas se tem uma coisa que é nítida em você, não de hoje, dos últimos jogos, você tá sem confiança. Não era o momento para assumir essa responsabilidade, não. E quem era esse nome? Simples, gente, Marlon. Por quê? Não é porque é bonito ou feio, não. É por causa ali de coerência. O batedor oficial do time é o William, não é eu que estou falando. É a regra que os jogadores mesmo já explicaram. Depois é o Marlon, que fez uma excelente cobrança contra o Boca. Ele mesmo falou que junto do William é os batedores oficiais. Então vai lá e bate, não inventa moda não. Não aconteceu, o Cruzeiro desperdiçou a cobrança, aí o Inter saiu como herói, cada caída no chão de falta era 2 minutos, goleiro fez cera. Aí resumindo, né, aquela novela do jogo contra o Vitória se repetiu. O tempo estourou, fomos por desespero, né? Mas infelizmente, né, tivemos a oportunidade de consertar e repetimos os mesmos erros. Ai, ai. E aí, Amanda, as suas análises, fique à vontade para falar o que mais for necessário. A gente está só começando, tá, pessoal? O pós-jogo aqui na Samuca TV, deste empate do Cruzeiro por 0-0 contra o Internacional. O jogo a menos já era. O Cruzeiro desperdiça nessa noite a oportunidade de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e também de retornar ao G6 da competição. Amanda? Pois é, Valu, um segundo tempo onde o Cruzeiro foi dominante mais uma vez, teve volume de jogo, finalizou muito mais do que a equipe do Internacional, que sequer finalizou na meta do goleiro Cássio. O Cássio que no primeiro tempo já assistiu o jogo de dentro de campo, no segundo tempo então nem se fala, a bola não chegou nem perto, nem próximo da área do goleiro, só deu realmente o Cruzeiro, mas muita coisa. Se a gente apontar aqui a questão de volume, até intensidade, acho que faltou para o Cruzeiro foi inteligência, Valu. Inteligência nas tomadas de decisões. E aí eu vou falar tanto por parte dos jogadores, porque são jogadores experientes. O Luciano falou muito bem. O próprio Marlon deu essa declaração de que na ausência do William,
ele era o segundo cobrador de pênalti oficial do time. E esse segundo cobrador de pênalti, quem determina é o bom rendimento nos treinamentos, é o próprio treinador, é uma conversa, é um bate-papo, é no dia a dia. Não é dentro do campo. Acho que o Cruzeiro tentou ali resolver um problema individual do Caio Jorge, passando à frente do problema coletivo do time. E para poder solucionar um problema coletivo, seria utilizar o Marlon como cobrador, poderia até perder, mas seria coerente com as próprias palavras do Marlon, de quem está lá vivenciando o dia a dia. E o Cruzeiro não, optou por resolver um problema individual sem antes resolver um problema coletivo. Então, assim, se muito eu falei com relação ao Arthur Gomes na tomada de decisão de um jogador de velocidade que vai para o drible, 1 contra 1, hoje o Cruzeiro deixa para mim pontos importantes para trás por tomada de decisões também. E aí eu não crucifico somente o Seabra não, tá? Ali dentro tem jogadores maduros, jogadores experientes, que é também ali com a questão da experiência, poderia ter levantado a bola, de entender que o momento do Caio Jorge não é um momento bom, mas acima do Caio Jorge tem uma equipe, um coletivo funcionando ou tentando funcionar, e era mais importante hoje os 3 pontos do que a batida do Caio Jorge, o Valu. Tá aí, a Amanda falando a respeito, registrar algumas mensagens aqui do chat. Vamos lá, o Guilherme Alves está falando, time sem peça para o ataque, apenas com 2 bagres, é covardia colocar esse jogo na conta do Seabra. O Newton Júnior está falando, que se dane a má fase do Caio Jorge, o Cruzeiro vem em primeiro lugar, um absurdo ele bater esse pênalti, um absurdo, um absurdo. O Renato Lopes falando, infelizmente não tem mais como sustentar o técnico. Seguindo aqui, o Ronan está falando o seguinte, grande mestre Seabra, defendido pelos cruzeirenses, conseguiu ganhar um jogo de 3, levando para os pênaltis com 1 a mais desde o primeiro tempo contra o Vitória, Boca e Inter. Vamos lá pedir paciência, está falando aqui o Ronan. Amanda, eu só acho o seguinte, assim, dentro do que você falou, eu concordo na relação da experiência, mas existe um comando acima desses atletas, né? Eu acho que o técnico, a questão é um momento que o Seabra, se alguém poderia ter intervido naquele momento, era o técnico Fernando Seabra, na questão de pensar, desse pensamento da equipe. Eu estou com você quando você diz que uma questão individual não poderia ser resolvida passar à frente da questão coletiva, mas, assim, eu acho que o Seabra deveria ter literalmente dado um soco na mesa e falado, ou quem vai para a cobrança é o Matheus Henrique, ou então o Marlon. Independente, se eles tivessem errado, a gente está falando de uma coerência com as cobranças dos pênaltis que aconteceram na quinta-feira, não? Com certeza, Valu. A gente não está simplesmente apontando qual seria o jogador a Deus dará, não, de forma aleatória, não. Pelo contrário, né? Nós vimos aqui o que aconteceu na quinta-feira, né? A pressão que estava envolvida naquela partida e a categoria desses jogadores, por mérito deles também, à base do treinamento no dia a dia, que fizeram com que o Cruzeiro classificasse para as quartas de finais da Sul-Americana. Então, tem embasamento tudo isso que a gente está falando exatamente por isso. Primeiro pelas palavras do Marlon, de ter falado que ele era o cobrador oficial na ausência do William. E segundo, por tudo que nós acompanhamos de perto aqui no Mineirão contra a equipe do Boca Juniors. E eu concordo, eu acho que se faltou ali dentro do campo a maturidade, a experiência e a inteligência, deveria sim tomar a rédea o Seabra, já que ele é um treinador que está vivenciando o dia a dia desse Cruzeiro, muito pressionado. A gente pôde observar agora no final os torcedores sem um pingo de paciência e com toda a razão com o Seabra e com o time também, até com a diretoria. Nós vimos até alguns torcedores virando na direção do camarote do Cruzeiro aqui no Mineirão e apontando, xingando, reclamando. Enfim, Valu, é uma pena que o Cruzeiro tenha tido uma grande oportunidade e hoje deixa escapar aí mais 3 pontos dentro da competição. É isso, né, da casa. Só uma questão dessa polêmica aí é o seguinte, beleza.
Vamos fazer uma pelada aqui da Samuca TV, teve um pênalti, aí chega lá e eu converso com você. Ah, Valu, quer bater? Eu bato, beleza. Time profissional, isso aí tem que ser acordado antes. Batedor número 1 é fulano, batedor número 2 é ciclano. Então, tem algumas, né, várias, na verdade, situações que o jogador tem que ter autonomia. Né, principalmente na última parte do campo, tomadas de decisões, mas isso daí, a caneta é do treinador. Valu, você é o batedor, se você não tiver, vai a Amanda, depois é o da casa, não é bagunça de na hora decidir não. Isso dali pra mim foi um erro muito grande, mesmo porque o Caio Jorge tá longe de ser um cara para cogitar bater pênalti. Primeiro, você vai fazer um gol. Segundo, quando teve uma disputa de pênalti com 5 cobranças, nem entre os 5 você tava. Então, em um jogo desse que para mim eu encaro como a final, baseado em que você tem argumento e autoridade para querer bater. Então, faltou pulso do Seabra também. Essa decisão para mim é 100% dele. Nesse requisito não é jogador que escolhe nada não. É por aí. É por aí. Mais de 23 mil pessoas ligadas aqui com a gente. O Marcos Gomes está falando, devolve a 9 para o Dineno, pedindo para o Caio Jorge devolver a 9 para o Dineno. Quer dizer, não resolveu o problema dele, o Cruzeiro ficou nessa situação aí, que fosse para errar, mas que fosse para errar com quem participou das primeiras 5 cobranças. O William, suspenso. Matheus Henrique foi o segundo, seria a minha opção. O Marlon seria a outra opção. Daí por diante, se não tivesse os dois, tudo bem. Mesmo que fosse para errar, enquanto vocês acompanham aí os melhores momentos do jogo aqui na Samuca TV. O Bruno Lima está falando, 6 últimos jogos, 3 deles com 1 a mais, fez nada. Diferente da sorte que deu contra o Boca, lamentável, péssimo. Na Austrália, o Cruzeiro já procura técnico. A mensagem aqui do Bruno Lima. Vamos lá, seguindo. O celular hoje não vai ajudar, mas está tudo certo. A gente vai da forma que a gente conseguir aqui no chat. Então, o Cruzeiro, com esse empate, né, chega aos 38 pontos, perde a oportunidade de voltar ao G6 da competição, a gente falava disso, não tem mais asterisco. E agora, vejam só, Luciano da Casa e Amanda, provavelmente, né, fica uma torcida muito grande em termos de recuperação para o Juan Dineno, não sabemos, Samuel dizia ali no final que dava para observar a distância dele andando sem muitas dificuldades, que também não é um grande parâmetro, vai passar por um exame de imagem. Olha a situação que fica criada. O Caio Jorge pegou essa responsabilidade que não era dele, é bom deixar claro, de acordo com as escolhas do treinador, essa responsabilidade não era dele. Os jogadores decidiram, para mim, que o Caio Jorge cobraria. E o Cruzeiro deixa de somar 3 pontos. O Caio Jorge vai estar escalado de novo no próximo domingo, né? No jogo importante de novo, para cima do Atlético Goianiense. Então, ao invés de criarem a atmosfera de resolução do jogador, fazer o seu primeiro gol, o Cruzeiro agora tem essa situação da casa. O Caio Jorge, que para mim, mais uma vez, não entrou bem, com dificuldades, pegou esse pênalti, bateu. Tudo leva a crer, eu quero estar enganado e torcer para que o Dineno tenha condições físicas e médicas de aparecer, de ser opção no próximo domingo, mas preocupa, você viu a imagem, todos os cruzeirenses viram, e o Caio Jorge vai ter que encarar de novo essa torcida no domingo, porque o Seabra, se for o Seabra até no próximo domingo, ou quem estiver no comando, não vai ter opção, porque a base do Cruzeiro ela é proibida de ser utilizada da casa. Vamos lá, Valu. Agora entrou em um momento delicado, né? Tudo repercute de uma forma muito ruim, né? O Cruzeiro vem para o jogo, então, de domingo, né? 11 horas da manhã, super pressionado. E o Caio Jorge já está querendo migrar para a turminha do Vital, do Ramiro e do Lucas Silva, né? Onde a torcida já está começando a pegar no pé, mas com razão. Lembrando, né? O torcedor é apaixonado. Torcedor, né, ele ama esse clube. Então, quando chega nesse ponto, não é porque o torcedor quer cornetar, tá feliz com essa situação, não.
Pelo contrário, quando o torcedor já começa a reivindicar, cobrar, é porque ele já não está aguentando mais. Então o Dineno, por mais que ele saiu andando no final, para mim é grave, a imagem é preocupante. E eu falo com você no momento que ele estava sendo atendido. A mão no rosto, todo mundo sabe que não é nem pela dor que ele está sentindo. É porque o jogador já sente o tamanho da gravidade. Joelho não é brincadeira, ainda mais ele que veio de um processo de recuperação a curto prazo. Então tá passando um filme na cabeça dele. Só que aí, né, o torcedor também, onde que nós incluímos, lógico que semana que vem, domingo, o Caio Jorge deve até jogar, porque vai sem atacante. Nós temos ali Arthur Gomes, né? Depois Rafa Silva tá machucado, vamos ver como é que tá a condição do Barreal. Então, se ele vir, vamos apoiar, mas entrou em uma fase complicada, né? Não é de hoje que nós já chamamos a atenção aqui da falta de confiança do Caio Jorge. Me ajuda a lembrar, Valu, um lance aqui, Amanda, que nós falamos ali que clareou, ele preferiu dar o passe do que chutar, né? Então não é de hoje. Então hoje era um momento muito delicado que se ele não atrapalhasse já ajudava. Então o critério da cobrança ali, infelizmente, essa pressão vai cair nas costas dele, porque é aquela história, né, irmão? Você pediu a bicicleta, pedala. Assume a consequência, né? Você tem essa parcela, o Seabra tem uma parcela para mim, né, nessa situação ainda maior. Agora aquele momento conturbado, que é a parte mais difícil, de tentar tirar a emoção de lado, colocar razão para não piorar um momento que já é grave, né? Cruzeiro já desperdiçou muitos pontos, estava numa situação confortável. Um mês atrás estávamos, né, conseguindo enxergar o líder, porque estávamos com alguns jogos a menos. Agora, G4 e principalmente o G6 vai abrir uma distância, né? Então, vamos lá, o importante além do problema, é como que a gente vai reagir a isso. Mas a parte que me deixa mais puto de tudo, além dessa falta de organização nessa batida, nós repetimos o problema contra o Vitória. Valu, Amanda, que estão sempre na transmissão conosco aí, sabe que eu sou testemunha. Eu argumentei isso contra o Vitória. Um jogador a menos, 3 volantes, não deixa ir pro desespero no final. Depois o Seabra tomou um calor na coletiva nesse tema. Tanto é que ele não teve argumento, né? Aí ele tentou justificar que o juiz inverteu as faltas, que deu pouco acréscimo. Aí o Samuel foi brilhante na pergunta naquela ocasião, falando, se você está preocupado com o tempo, você teve 10 minutos no primeiro para agredir o adversário e não mudou. Aí o Seabra justificou, porque o time estava bagunçado, que era uma verdade, preferiu corrigir no intervalo. E agora, qual que é a justificativa? Não tinha essa bagunça, né? E a primeira vez não serviu de lição como aprendizado, deixou o tempo correr, o tempo novamente jogou contra o Cruzeiro, desperdiçamos aqui 2 pontos de ouro nesse momento. Futebol, ainda mais o futebol brasileiro, que a gente sabe que vive pressionado, né, com relação aos treinadores, o ambiente não favorece para você trabalhar também o tempo inteiro sob pressão. Acho até que o Seabra é muito consciente de tudo isso e eu concordo com o torcedor nesse momento que está insatisfeito com o trabalho do Seabra, está insatisfeito também com o rendimento dessa equipe, né? E aí não é só a questão de perder 3 pontos, né? É de a gente também dar brecha para os próximos confrontos, para os próximos adversários, de vir aqui e encarar o Cruzeiro de igual para igual dentro do Mineirão, um local que até então o Cruzeiro é muito forte, ou pelo menos era muito forte, e que de alguma maneira vai perdendo um pouco dessa força exatamente por isso, porque performa muito mal, né? Nós vimos no jogo contra o próprio Atlético, por mais que se tratava de um clássico, né? E o Cruzeiro tinha um bom retrospecto, um empate, e isso diminui um pouquinho desse ímpeto do Cruzeiro dentro do Mineirão. Hoje, novamente, enfim, Valu, acho que o Cruzeiro precisa contornar essa situação o quanto antes, e aí é hora também da diretoria trabalhar. Não sei quais são as tomadas de decisões, mas uma coisa aparente fica muito realmente pressionada, né? Ninguém gosta de trabalhar num ambiente dessa forma. E eu tenho certeza também que o Seabra não gosta desse tipo de ambiente. Não é sadio para ninguém, nem para os jogadores, nem para o treinador e nem para o torcedor também. O torcedor quer vir aqui e fazer o papel como fez hoje. Empurrar, incentivar, cobrar também, porque é direito do torcedor cobrar.
mas o Cruzeiro precisa encontrar os caminhos da vitória e aí agora vai acabar sendo somente no domingo contra a equipe do Atlético Goianiense. Valor. É isso, ô Amanda, só registrar algumas mensagens aqui, consegui tirar prints aqui, o celular está jogando contra, mas não tem problema não, a gente vai dar um jeito. O Duval Gomes está falando, alguém vai ter que cair, cai o Seabra ou o Matos. O Yannick está falando aqui, com um jogador a mais, o time não conseguiu fazer um gol. O técnico é quem decide, quem vai bater. Faltou coragem. Seabra não deu mais oportunidades para a base e defendeu o pé de rato. Desculpa, não dá mais, adeus Seabra. O Alan Christian está falando, parem de acreditar em Libertadores e em título. Time sem gana nenhuma e sem técnico. O único time que não ganha com um a mais, fora Seabra. O Ronan está falando, outra coisa, Matheus Pereira tem que jogar mais recuado e não no meio da marcação. Quem está armando o time é zagueiro. E lateral, e não camisa 10 do time. Não é à toa que ele não cria tanto mais. Falando que o Vojvoda, como a substituição, naquela partida que o Cruzeiro foi derrotado contra o Fortaleza, anulou o Cruzeiro. Ele destaca que falta mais opções no aspecto coletivo do jogo do Fernando Seabra. O Rafa Moreira está falando, bingão do Seabra, linhas baixas, transição ofensiva, alta intensidade, fizemos um ótimo jogo, treinaram muito bem, o time está cansado, grande quantidade de jogos. Aí o Rafa Moreira fazendo uma alusão, certamente, a algumas falas das últimas entrevistas coletivas do Fernando Seabra, e também pode ser que ele esteja falando da próxima, daqui a alguns instantes. O Thiago Morato falando, chega, cansei, não tenho nem mais o que mandar aqui no Superchat, é muito do mesmo, tudo já repetitivo. O Eric Aguiar falando, o fato do Seabra escalar Ramiro fora de casa e não escalar dentro de casa mostra que ele não tem pulso e decisão firme. O fora Seabra é justo pelo contexto. Time caiu de produção e não mostra reação. O Ronan com a mensagem do Matheus Pereira, o Emanuel Felipe falando, Seabra, a torcida pediu o Marlon na cobrança do pênalti. Se o Marlon erra, pressão não iria nem para o técnico e nem para o Caio Jorge, que cobrou. Vocês estão aí no estádio, claro, não estou falando que quem mandou a mensagem aqui, evidentemente, não está mentindo, né? Mas é que é algo muito interessante, né, que ele traz aqui à tona. E se isso realmente, de fato, tiver ocorrido nessa escala da casa, é mais uma vez o Seabra perdendo a oportunidade de tirar uma responsabilidade, uma atribuição desnecessária de si e trazer um outro cenário quando o Caio Jorge for cobrar. Porque ele fala aqui muito bem, olha, o torcedor pediu o Marlon, e não para atender o pedido do torcedor. A gente já falou, com os jogadores que estavam dentro de campo, seria coerente a batida ser destinada ao Matheus Henrique ou ao Marlon. Se eles iam fazer ou não, aí é uma outra coisa. Mas me chama muita atenção essa fala aqui do torcedor no chat da Samuca TV. Na questão de pedir Marlon, eu vou ser sincero que eu não ouvi, porque a gente trabalha com o fone aqui. Eu estava todo o tempo observando se ia ser pênalti mesmo no VAR, mas o que eu enxerguei aqui é o seguinte, o Marlon estava com a bola, ok? Todo momento ali, e naquela hora da cobrança ele passou a bola para o Caio Jorge. Não sei se o Caio Jorge pediu, isso dali com certeza será abordado agora com o Samuel na entrevista e na zona mista, mas independente disso, nós já falamos do critério, né? O Marlon deveria ter batido. E eu não gosto de pegar ninguém para Cristo, mas não tem jeito de isentar a responsabilidade do Seabra. Ele é o protagonista da noite, pelas tomadas de decisão, mostra um pouco de falta de personalidade mesmo, porque no último jogo ele estava com o Ramiro, agora não quis bancar a convicção dele dentro da torcida. E, né, futebol, não estou aqui para inventar a roda, certo ou errado, podemos discutir depois. Mas a gente sabe que quando o resultado para de acontecer, a primeira mudança é do treinador. Acredito que o Cruzeiro, né, não é informação zero, né, é opinião, porque isso aí vale para todo o clube, né? Deveria já estar naquele momento assim de observação. E essa fase que nós entramos é um momento de instabilidade que acontece com todo o time no Campeonato Brasileiro, ou o Seabra perdeu a mão do grupo?
perdeu o controle, né? Não consegue mais extrair o melhor dessa equipe. Essa que é a interrogação que eu acho que a diretoria provavelmente estava aguardando, e agora, né, o Seabra inevitavelmente vai cavando o próprio poço, que aí sim, no final do jogo eu ouvi a torcida manifestando, xingando o Seabra de forma enérgica. E aí, Amanda, esse cenário, é claro, né, muito bem chamado a atenção da casa a respeito. Vocês estão aí presentes, mas o fone de ouvido ali, para que a gente consiga se ouvir, né, durante a transmissão, mas independente de um pedido da torcida, o Seabra, mais uma vez, ele deixa uma situação desnecessária de ter acontecido e que passa pelas mãos dele. Eu acho que se o grupo ia virar a cara, o Caio Jorge, pouco importa, ele é a voz do comando. E tem que ter o entendimento do que significava o Cruzeiro abrir a possibilidade grande do Cruzeiro abrir o placar numa penalidade aos 35 minutos, com 2 excelentes cobradores que há menos de 8 dias atrás corresponderam no momento de um jogo eliminatório, de uma pressão muito grande também. Ele traz para si. E aí, independente, tá? Eu sei, a Amanda já até trouxe, os jogadores podem ter, mas se os jogadores estão tomando decisões tão importantes, Amanda, é algo bem preocupante, pelo menos na minha opinião. Pois é, Valu, o torcedor ele é um termômetro, né, Valu, de tudo que está acontecendo dentro da equipe do Cruzeiro, né? É eles quem estão sentindo na pele exatamente a frustração mesmo de um jogo como esse. Acho que o Cruzeiro perde uma grande oportunidade, o torcedor que saiu da sua casa, né, veio para cá, veio para incentivar, para poder empurrar essa equipe, de ser mais uma força importante, e acabou os jogadores não conseguindo retribuir.